Bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje, a gente vai mergulhar num capítulo que, nossa, sempre dá o que falar. Apocalipse 20. A gente está com um estudo aqui que foca bastante na interpretação do milênio, do juízo final, tudo isso, mas pela perspectiva teológica adventista, tá? Então, a nossa missão aqui é destrinchar os pontos principais dessa análise, sabe? Como Satanás é preso, o que rola com os santos nos 1000 anos, as duas ressurreições e o fim do mal. É isso que o material traz. Ok, bora lá. Esse capítulo é visto como super importante para entender como a Bíblia fecha a história do fim dos tempos, né? Exato. E o jeito que a fonte aborda isso é interessante. Eles usam um método que chamam de gramático histórico, que é isso, né? Tentam buscar o sentido original lá da época, cultura, língua. Mas, claro, reconhecendo que Apocalipse usa muito símbolo, né, o tal do sêmeon, muitos vêm lá do Antigo Testamento, e o legal é que eles buscam muito comparar a própria Bíblia com ela mesma para tentar manter uma coerência na interpretação, sabe? Entendi. Gramático histórico. Faz sentido. Então, começando pelo início do capítulo, como essa análise específica vê o começo desses 1000 anos? E essa prisão de Satanás? Não é tipo corrente e cadeado, imagino. Não como a gente talvez imagine de cara. A interpretação aqui é que o abismo em grego, abusos, não seria um buraco físico, sabe? Seria a própria terra, só que desolada, vazia mesmo, sem ninguém. Depois da segunda vinda de Cristo, o que o capítulo 19 descreve. Então, a prisão de Satanás seria mais, assim, circunstancial. Ele fica preso porque, bom, não tem mais ninguém para ele enganar, entende? Ah, interessante. Preso pela falta de plateia, digamos assim. Exatamente. E um ponto importante aqui, os 1000 anos, os Shilá Eté, são vistos como literais mesmo, 1000 anos de calendário nessa visão. 1000 anos literais. Ok. E os santos, o texto fala que eles viveram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Onde isso acontece e como? Essa parte é sempre bem curiosa. Pois é, aqui que entra a tal da primeira ressurreição. A fonte diz que essa é a ressurreição só dos justos, tá? E ela aconteceria, olha só, na segunda vinda de Cristo, um pouco antes do milênio começar. Antes. E onde eles ficam reinando? No céu. Com Cristo, durante esses 1000 anos. E não só reinando, mas participando de uma obra de julgamento, de análise, talvez. E o ponto-chave, eles já estão imunes à segunda morte, a Deuteratanos. A gente vai falar mais dela daqui a pouco. Certo, então a sequência seria: Cristo volta, justos ressuscitam e vão para o céu, aí começa o milênio, e Satanás fica preso aqui na terra vazia. Isso reforça mesmo essa ideia de duas ressurreições bem separadas no tempo, né? Exatamente, a análise bate muito nessa tecla. Duas ressurreições distintas, com 1000 anos entre elas. E eles citam outras passagens para apoiar isso, sabe? Textos lá de João, 1 Tessalonicenses. Entendi. Ok, então vamos avançar na linha do tempo proposta pela fonte. 1000 anos se passam. O que acontece depois? Satanás é solto, né? E tem aquela batalha final. Isso. No finzinho do milênio ele é solto por um tempinho, e é aí que aconteceria a segunda ressurreição, a de todos os ímpios, de todas as eras. Aí a análise diz que Satanás junta essa galera toda, usando aqueles nomes simbólicos, Gog e Magog, que vem lá de Ezequiel, para tentar um último ataque. Um ataque contra o quê? Ou quem? Contra a Nova Jerusalém, a Cidade Santa, que nesse ponto já teria descido do céu para a terra. Mas a batalha é super rápida. A descrição é de uma destruição, assim, instantânea. Total. Vem fogo do céu e fim. É apresentado como o clímax mesmo, sabe? O fim do grande conflito cósmico que o estudo descreve. Nossa, bem direto. E aí, depois dessa destruição, veio um julgamento do grande trono branco. Certo. E o tal do lago de fogo? Como a fonte lê isso? Muita gente pensa em tormento eterno, né? Sim, essa imagem é forte. Mas a análise interpreta assim. O julgamento é baseado nos registros da vida de cada um. Os livros foram abertos. E o lago de fogo, ele é identificado como a segunda morte, a Deuteratanatos. E aqui está o pulo do gato dessa interpretação. Eles argumentam que isso significa aniquilação, fim total, irreversível, não um sofrimento consciente que dura para sempre. Sério? Aniquilação.
Então aquela frase, atormentados dia e noite para todo sempre, como eles entendem isso? A análise vê isso como uma linguagem idiomática, sabe? Uma figura de estilo para dizer que a destruição é final, absoluta, definitiva. Para sempre no sentido de nunca mais vai existir. Eles até reforçam que a própria morte e o inferno Hades são lançados no lago de fogo. Ou seja, é o fim definitivo da mortalidade, do sofrimento, do próprio mal. Faz sentido dentro dessa lógica interpretativa. Ok, então vamos recapitular o que essa análise de Apocalipse 20 nos mostrou, né? Segunda vinda, Satanás preso circunstancialmente na terra vazia. Justos ressuscitam e vão para o céu reinar por 1000 anos literais. Fim dos 1000 anos, ímpios ressuscitam, Satanás solto lidera ataque final, destruição rápida pelo fogo, julgamento do trono branco, aniquilação total no lago de fogo que é a segunda morte. É isso. Exatamente essa sequência apresentada. E qual seria, então, a mensagem principal que a fonte tira disso tudo? O pra quê dessa sequência toda? Olha, a mensagem central que eles destacam é a da vitória total, sabe? Definitiva. De Deus, de Cristo, sobre o pecado, sobre o mal, sobre tudo isso. É a culminação do que eles chamam de o grande conflito. O resultado final, para essa visão, é limpar o universo do mal para sempre. Erradicar completamente e estabelecer a justiça divina. É a base da esperança que esse estudo apresenta, né? Entendi. Vitória total e erradicação do mal. E para a gente fechar, fica uma provocação, né? Pensando em como essa análise específica pega símbolos como o abismo e não lê literalmente, mas como a terra vazia, e pega expressões como para todo sempre e interpreta como finalidade, não duração infinita de sofrimento. Fica a reflexão sobre o desafio que é interpretar esses textos antigos, né? Textos tão cheios de símbolos, tratando de coisas tão gigantescas como tempo, julgamento, o destino final de tudo. Dá o que pensar sobre as diferentes abordagens possíveis, né? Fica aí a reflexão.